Muito bem, nossa segunda aula da resolução das questões da prova de 2013 da Polícia Militar, prova para soldado da Polícia, questão número 5 de texto. Segundo o que se afirma no sexto parágrafo, então vejamos, o que se afirma no sexto parágrafo, né? Com policiamento preditivo, algumas formas de crime poderão permanecer sem qualquer repressão se a atuação da polícia... Bom, vamos ver lá no texto, né? Sexto parágrafo está aqui. Também, começa aqui no também. Também há o problema dos crimes que passam sem denúncia, embora a maioria dos homicídios seja denunciada. Muitos estupros e furtos residenciais não são. Mesmo na ausência desse tipo de denúncia, a polícia continua a desenvolver métodos de descobrir quando algo de estranho acontece em um bairro. Os críticos de policiamento preditivo temem que esse conhecimento obtido pela análise atenta que os policiais fazem de seu entorno seja substituído pela análise exclusiva das estatísticas. Bom, vamos acompanhar lá no texto, né, ou melhor dizendo, na questão, as alternativas. Se a atuação da polícia, então, algumas formas de crime poderão permanecer sem qualquer repressão se a atuação da polícia for orientada por estatísticas que tratam crimes formais e informais de maneira indistintas. Estatística sim, mas não está falando de crime formal e informal de maneira indistinta, até o contrário disso. B. Se a atuação da polícia desconsiderar os cálculos numéricos obtidos, pelo contrário, ela considera os cálculos. C. Resultar da análise informal que alguns policiais fazem das alterações da rotina de um bairro. Não, isso até o que não pode ser desconsiderado, então está errado. D. Tiver seus esforços concentrados no combate a delitos que passam sem um registro. Não. Ficar restrita, veja, a atuação da polícia ficar restrita à análise de estatísticas, ignorando os crimes que deixam de ser denunciados. É essa alternativa aqui. Por quê, pessoal? Porque lá no texto é exatamente essa a questão, né? A questão é de ficar restrito apenas à análise de dados, análise estatística, ignora-se aqueles crimes que não são denunciados, ignora-se o conhecimento que o policial, da avaliação que o policial tem da situação quando está presente nela. Os críticos do policiamento preditivo temem que esse conhecimento da análise atenta que os policiais fazem de seu entorno seja substituído pela análise exclusiva das estatísticas. Ok, então? Que é o que está aqui na alternativa E. Restrito à análise estatística. Questão número 6. No trecho do sexto parágrafo, se apenas dados sobre crimes que foram registrados em queixas formais forem usados para prever futuros crimes e orientar o trabalho policial, algumas formas de crime poderão passar sem registro e, com isso, sem qualquer repressão. A conjunção se em destaque expressa se, né, tá aqui, ó. Se apenas, ok. Se apenas dados sobre crimes forem registrados em queixas formais, algumas formas passar sem registro. Bom, o se indica uma condição, né, pessoal? Se apenas dados, se isso acontecer, que é a causa, a consequência é algumas formas de crime poderão passar sem registro. O se indica uma condição. Continuando, questão agora de número 7. Releia o último parágrafo para responder às questões de números 7 e 8. As recompensas do policiamento preditivo podem ser reais, mas seus perigos também o são. A polícia precisa sujeitar seus algoritmos a um rigoroso exame externo
e enfrentar a questão das distorções implícitas. O termo rigoroso em destaque tem sentido oposto. Bem, não vamos procurar o sentido oposto, vamos procurar o sinônimo de rigoroso. Rigoroso pode ser minucioso, pode ser irrepreensível, pode ser acurado, pode ser exato. Agora, rigoroso não é superficial. É exatamente sentido oposto, então alternativa C, ok? Superficial. Superficial. Questão número 8. O termo implícitas em destaque é empregado com o sentido de... Veja, se é implícito, não é agravante, não é evidenciadas, nem persistente, nem significativas, mas subentendidas. Ou seja, que está dentro do contexto, né? Que tem um contexto, portanto, está subentendido, está implícito, correto? Era uma questão mais de vocabulário, questão de dicionário mesmo, né? Subentendida. Aqui significativa, não, esta não, nem esta. Alternativa A é a correta. Questão número 9. Assinale a alternativa em que a passagem do texto está reescrita corretamente no que se refere à pontuação. Alternativa A. A polícia, vírgula, mesmo na ausência desse tipo de denúncia, vírgula, continua a desenvolver métodos de descobrir, sem essa vírgula aqui, quando algo de estranho acontece em um bairro. Ou seja, faltou essa vírgula, não tem essa vírgula aqui, nem esta aqui, portanto, alternativa incorreta. Também usuária da Predpol, a cidade de Santa Cruz viu queda de 30% no número de furtos. Ok? Bom, essa aqui está correta. Nenhum erro, né? Também usuário do Predpol, ou seja, também usuário da Predpol, a cidade, ou seja, uma informação adicional aqui, que anteposta, está perfeito, colocando, não há problema nenhum, né? Uma oração coordenada a outra, enfim, perfeito. C. Assim, sua presença no lugar certo e na hora certa, veja pessoal, é a sua presença que pode exercer efeito dissuasório, portanto essa vírgula aqui está incorreta. Mesmo que, sem essa vírgula também, os policiais em patrulha, sem vírgula, ponto e vírgula, não apanhem o bandido em flagrante, então incorreta esta. Por fim, vírgula, até aí está certo, informa aos policiais sobre as probabilidades de local e horário de crimes, o que permite que eles policiem, sem essa vírgula aqui, as áreas sob ameaça de maneira mais intensa. Então, tem essas incorreções apontadas, incorreto. Houve em Los Angeles, vírgula, poderia estar isolado entre duas vírgulas. Houve em Los Angeles, porque o que houve foi isso aqui, ó, um declínio, sem essa vírgula, de 13% na criminalidade, portanto, essa é incorreta. A correta, alternativa B. Ok? Na próxima aula, resolveremos as questões 10 em diante. Portanto, para vocês aí um grande abraço. Releiam o texto, verifiquem as questões, né? Principalmente